Meu nome é Ayla, eu sou mãe da Aimee. Quando eu tava grávida, a gente descobriu que ela tinha uma má formação no intestino. O intestino dela ficou pra fora. Foi uma gravidez de alto risco, aí veio a pandemia, aí ela nasceu, ficou 40 dias na UTI. Daí a gente descobriu do glaucoma congênito, né? E começamos a correr atrás das coisas relacionadas ao glaucoma pra direcionar ela. Quando ela estava com quase 2 anos, a gente descobriu do autismo. E aí ela começou a fazer fono, fazer TO. Era em outra clínica. A TO da EME na época indicou a Elisa para fazer fisioterapia. A gente foi para lá por indicação e foi assim, gente, foi muito rápido. Muito rápido. Em 3 meses que ela estava fazendo a terapia com a Elisa, veio o relatório da escola e as professoras vieram conversar que a Aimee não tava mais caindo, que ela não... porque como ela enxerga quase nada, ela não tem noção de profundidade, ela não tem visão periférica, então é normal bater nas coisas. A Elisa deu um jeito de trabalhar essas questões com ela, mas com tanta eficiência que mesezinhos depois veio da escola já o relatório, os outros terapeutas já vinham falando também. E aí a gente resolveu transferir pra lá, pra tudo pra cá, porque a Aimee se sente em casa. Ela entra na sala dos outros terapeutas, gente. É tipo a casa dela, assim, ela vem aqui todos os dias. E, gente, eu não sei, de verdade, eu não sei o que eu faria se não fossem eles, porque quando bate o desespero, e bate. Essa semana passada, a Aimee teve um relatório do oftalmo que não foi nada satisfatório. Ela enxerga de um olho só, era 5%. Teve uma baixa. Então, assim, pra eu segurar as pontas, porque a gente fica com medo, né? O que vai ser pro meu filho, sabe? Porque baixa visão é não compreendido? É, mal compreendido. Mas ainda tem aquela coisinha ali que você fala, não, mas ela consegue se virar porque ela tá enxergando alguma coisa. Como teve uma baixa, a gente não sabe. Quem segura minhas pontas é aqui, entendeu? São eles e minha psicóloga que segura as minhas pontas. Porque eu acho que o mais complicado, que é a hora que a mãe, o pai precisa de um suporte, é quando você vê que não tem. Você pensa assim, não tem saída. Não tem que eu possa fazer. Você só pensa no lado ruim e é assim mesmo. Acho que não tem pai e mãe que no primeiro momento você... não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas eles conseguem, eles sentam com a gente. Muita paciência, muita paciência. Enfim, eles dão muito suporte. Como que é a relação do pai com a Aimee? A gente tem uma relação de amizade muito forte. Ele convive bastante com ela. Ele não consegue vir às terapias porque o trabalho não dá essa flexibilidade. O meu dá. Então a gente, né? Mas ela sempre vai bastante na casa dele, ele vai na nossa casa. Então ele tá sempre a par de tudo que acontece aqui na escola, na Avistar. Você conviver com uma criança que é deficiente visual e autista sem acompanhar ali todos os dias o que está sendo trabalhado, quais são as dificuldades, aonde que ela tem facilidade, é mais difícil. Então a gente pega todo esse apanhado e leva para lá. Sem contar que eles conversam ainda com a Avistar, que é a para deficiente visual, instituição para deficiente visual, e com os meus pais, porque meus pais também são muito participativos na vida dela, eles vêm aqui às vezes também. Mais forte do que eu ter recebido lá quando ela era nenenzinha, que nasceu, ela tem glaucoma congênito, acho que mais pesado pra mim foi ter escutado que dos 5% que a gente tinha, teve uma baixa. E aí agora é assim, a segurança que eles dão pra mim aqui é de que a minha filha vai conseguir ter uma vida feliz, que ela vai ter a oportunidade de fazer todas as coisas que ela precisa e que ela vai querer fazer. E eles vão dar esse direcionamento para ela aqui. Então, basicamente a gente tem a força, os pais, mas quando a nossa força começa a falhar, é aqui que a gente
que alguém vai falar, não, pera aí, que a gente vai te dar uma solução, sabe? Não tá tudo perdido, não, vai ficar calma, sim, e a gente vai fazer assim, 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 vai trabalhar aqui, 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 e eles resolvem. Eu acho impressionante como que eles resolvem. Aproveitando esse gancho, então, eu queria saber de você, o que mais te preocupa no desenvolvimento dela? Eu acho que um pouco de tudo, porque são condições que limitam bastante, né? Talvez acho que a questão do autismo limita, mas juntando com a questão da deficiência visual, limita mais e talvez as dificuldades maiores não sejam nem por conta da EME. Acho que é por conta do mundo que a gente vive. Que a gente vive num mundo que eu vivo isso, ela vive isso. Muito preconceito. Então ela lida aqui com questões de aceitação que pra mim, por exemplo, é mais difícil do que pra ela. Ela trata tudo com muita naturalidade. A imensa, o cotoquinho de 5 anos. E aí teve uma vez que toda criança, principalmente as crianças, quando vê ela, como ela tem um olhinho de cor diferente, as crianças já vêm assim, fica aquela... Eu ficava me sentindo pessoalmente ofendida, sabe assim? E a minha filha, com todo acompanhamento que ela tem aqui, ela tem uma maturidade pra lidar com essa situação que eu sou adulta, não tenho. A última vez eu vi ela, a gente chegou no parquinho, as crianças já imediatamente, eu deixo ela solta, né? Ela foi, as crianças cercaram ela assim, e aí a hora que eu fui chegando perto pra conter a situação, eu escuto ela falando assim: não, gente, calma, tá tudo bem. O meu olho é diferente, assim, porque eu tenho glaucoma. Então eu enxergo só desse olho aqui. Desse olho aqui eu não enxergo, por isso que é diferente. Aí as crianças, foi todo mundo brincar? E eu fiquei assim, onde ela aprende a ser tão madura? E é esse monte de gente maravilhosa que tem aqui, que dá todo esse suporte, ensina essas coisas pra ela, que às vezes eu, como mãe, tô tão envolvida na minha própria emoção, né, na minha própria revolta, que eu não tenho como ensinar isso pra ela. Então, é aqui. Eles complementam aquilo que eu não consigo fazer como mãe, porque o meu coração de mãe fica revoltado. Eu tenho raiva às vezes, né, de muita coisa. E aqui não. Aqui eles conseguem enxergar a situação, ponderar a situação, conversar disso com a minha filha, conversar disso comigo. E assim, eu de verdade não sei o que a gente ia fazer se não fossem eles, porque o mundo carece muito de gente assim, muito. A Noeli, a Elisa, o Leandro, eles são assim, desde que a gente chegou aqui, eles acolhem, eles são, eu considero muito assim, amigos mesmo, porque quando a coisa aperta, eles vêm me socorrer. E aperta direto, direto, gente. Então você, observando como era antes de estar aqui, e agora durante, você consegue perceber a diferença? Sim, na autonomia, independência, autoestima. Gente, a minha filha, ela pode ter o que for. Se você conversar com ela e ver a autoestima que essa menina tem. Já existe um amadurecimento dentro dessa condição que ela já leva isso com... É natural, tipo, Sim. Faz parte do meu dia a dia. Eu entendo quando você fala, porque eu acho que a primeira pergunta que a gente como pais pensa é: por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Sim. O que eu fiz? Mas é assim, aí você, às vezes não encontra a resposta, simplesmente é você. A culpa, né? Exato. É muito grande. Desde a gestação, a culpa ela vai acompanhando a gente, sabe? Então, cada dificuldade que a criança tem, você se sente culpada lá. Peninha, que se eu não tivesse, sei lá, comido margarina na minha gravidez. Você fica tentando arrumar. Será que eu comi alguma coisa que não podia? Será que foi aquela cerveja que eu tomei quando eu não sabia? Sabe? Você pensa um monte de coisa. Eu acho que essas crianças, elas vêm pra ensinar a gente. Muito. Ensinar sobre a vida, sobre o que é de fato você ter empatia, você respeitar.
Porque eu, como mãe, a coisa mais fácil pra mim é pegar minha filha e socar ela dentro de uma bolha, porque eu não consigo lidar com o luto da criança perfeita, sabe? Assim, a criança que não tem nenhuma questão, que não tem nenhuma comorbidade, que não tem nada. Quando você tem um filho que tem alguma coisa, sabe? Alguma síndrome, qualquer coisa, é o sentimento de um luto. É como se você tivesse perdido a ideia do seu filho, e até você adaptar com a ideia do filho que você tem e enxergar nele essa perfeição que não tem nada a ver com a perfeição que você tinha idealizado, é todo um processo. E ter pessoas ali que lidam com seu filho todos os dias e que enxergam nele potencialidades que às vezes você, por conta da dificuldade que é lidar com isso, você não consegue enxergar, mas eles conseguem, sabe? Então eles vão... Quando você cai, eles te levantam. Você cai, eles te levantam. Não é só uma terapia. Porque só uma terapia, eu sei como é que é. Em outras clínicas que eu já fui com ela, eu sei como é que é você levar a sua criança e os profissionais tratarem como um paciente e só isso, sabe? Sem considerar a vida dessa criança, a vida da família, como que a família lida, quais são as dificuldades da família, sabe? Porque é um conjunto. Quando eles se preocupam com os pais, eles estão tratando as crianças também. Mesmo com todas essas condições que a Aimee apresenta, mas mesmo ela estando evoluindo, você acha que ela vai ter algum limite no futuro? Você sabe uma coisa que é engraçada? Eu vejo a limitação dela, ela não vê limitação nenhuma. E isso é incrível. Porque, assim, é um trabalho tão bem feito, em conjunto, que essa menina, ela acha que ela é a Supergirl, sabe? Ela é um super-herói e ela não tem problema nenhum na cabeça dela. Ela não tem limitação, ela não enxerga. Então, assim, eu sei que tem, mas eu até desconsidero as dificuldades, porque eu acho que vai ser superado. Eu acho que é mais difícil pra mim, como mãe, do que pra ela, que ela tá muito forte. Ela tá muito forte. Isso é um trabalho, porque não era assim antes. Ela era uma criança muito tímida, ela era uma criança muito reclusa, ela não era de toque, não era de conversar. Sabe, ela tinha medo de sair de casa, medo de lugar novo. Hoje em dia, a gente sabe, pela limitação dela, ela não enxerga. Mas ela não tem medo, porque ela sabe como lidar. Ela tá tão bem treinada que ela não tem medo. Então, se ela, que é uma criança daquele tamanico, não tem medo, eu acho que eu também não vou ter, não. Acho que vai dar tudo certo. Eles são... A sua força vem dela, né? Vem. Dela. Ela veio pra salvar a minha vida, de verdade. E assim... Ai, gente, eu falei que eu não ia chorar, eu não vou. O que você diria para as mães que estão passando por uma situação semelhante à sua? Qual é a dica, a orientação que você passa para essas mães? A primeira coisa é aceitar. Que o que mais a gente vê são pais que não aceitam, até por medo, né? A gente sabe o mundo do jeito que é, então dá medo mesmo. Mas superar o medo, buscar ajuda. Porque se precisa de ajuda. Todo mundo... A criança precisa de ajuda, mas a família às vezes precisa de mais de ajuda para conseguir fazer pela criança o que ela vai precisar. Então, aceitar, buscar ajuda, confiar no profissional. Quando você não sente segurança no profissional que está atendendo seu filho, a terapia não vai fluir, não vai funcionar e não vai trazer benefício. Eu acho que é isso, a gente tem muita limitação na nossa cabeça e conforme vai sendo trabalhado, parece que o problema vai ficando cada vez menor, sabe? É tipo, o problema tá enorme porque ele tá aqui, ó, na sua cara. E quando tá muito na sua cara, você não vê. Aí vem o terapeuta e faz assim, peraí, olha direito isso. Aí você consegue ver o todo. Então fica mais fácil de você seguir, porque você precisa aceitar as coisas primeiro em você, né? Superar
a expectativa da criança que era daquele jeito e não é. Você precisa superar, passar por esse luto. Depois que aceitou, você busca ajuda e confia. E vai. Então, falando em confiança, você recomendaria o Espaço Monocolorido e o Céu Azul? Meu Deus do céu, gente. Olha, acho que eu tô desde o comecinho deles. Desde quando tinha, acho que eram umas 2 terapias só, 2. E eles são maravilhosos. Só vem. Porque a diferença que faz na minha vida, na vida da minha filha, eu ia amar que outras pessoas tivessem também. Porque, nossa, eu sei o tanto que isso traz leveza para a vida da gente. E quem é mãe, pai atípico, sabe que leveza é uma coisa assim difícil de ter. Quando o mundo é muito desafiador e as dificuldades são muitas, a gente sabe que não tem como diminuir as dificuldades, mas você consegue lidar com elas com mais leveza. Então, é isso. Vem, gente, só vem.